Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 24 do Antigo Testamento. Então, vamos ler 1 Samuel, capítulo 24. Vamos ler o capítulo todo a partir do versículo 1. Se vocês acharam, vamos ler. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-gede. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelha no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu te estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa e me faça justiça e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostrastes hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Obrigado. Hoje é o evangelista Kim Yohan que vai traduzir. O evangelista Kim Yohan fala muito bem inglês, mas é muito diferente de um tradutor profissional. Mas eu acredito que logo ele traduzirá bem. Pessoal, quando eu leio a Bíblia, eu sinto que sobe algo assim do meu coração, enche o meu coração.
E enquanto eu leio a Bíblia, eu sinto o coração de Deus vivo dentro de mim. Sem eu saber, minha voz começa a aumentar. Eu não sei bem o que eu devo falar, então meu coração começa a ficar bem assim, complicado. Depois que eu saí do seminário e fui para o Apocotton, aquela região de Apocotton era muito pobre. Era uma aldeia que tinha mais ou menos umas 40 famílias. Então, a cevada tinha amadurecido. Então, antes de colher a cevada, tem a chuva. E porque chovia muito, então começava a brotar coisa no chão. Então, as pessoas pegavam, cortavam a cevada, secavam no fogo e depois comiam. Então, para eu ir naquela região, eu peguei comida para uns 3, 4 dias. E depois de alguns dias já acabou toda a comida. E desde aquele tempo, quando eu penso como eu vivi por um ano, o meu coração, até agora eu tenho felicidade, eu tenho um coração quente. Pessoal, eu gosto muito de montanha. Por isso eu ando na montanha de noite sozinho. Desde então eu fiquei bem amigo da montanha. Antigamente eu somente pensava, ai, a montanha é bonita, ai, que ar fresco. Mas quando eu vou para a montanha, quando estou com fome, eu enxergo as coisas completamente diferente. Tudo eu enxergo como comida. Então tem aquelas novas folhas da árvore. E você pega aquele caule, né, o galho, você tira aquela casca e come dentro, é tão gostoso. E também tem aqueles galhos novos que surgem, é tão gostoso. Uma vez eu estava voltando de um estudo bíblico pela montanha e tinha morango na montanha, é tão gostoso. Pessoal, muitas vezes, com certeza eu me encontrei com esse tipo de situação, mas uma coisa que eu não consigo acreditar até agora, como eu vivi por um ano. E depois que passou o tempo, né, já passou bastante tempo e eu não consigo acreditar ainda. Deus, por favor, me dê comida. Deus, por favor, me dê comida, me dá arroz. Eu orava dessa forma. E orando dentro do meu coração, sabe o que me deixava em tentação? Ah, eu estou orando, mas por que Deus não está me dando comida? Ah, eu estou orando, por que Deus não está me dando alimento? Com certeza Deus pode fazer isso. Será que Deus não me abandonou? Então, nesses momentos eu me lembrava das coisas erradas que eu tinha feito. Ah, porque eu fui muito folgado, Deus me abandonou. Ah, porque eu menti, Deus não está me ajudando. Então, muitas vezes eu acabava caindo na minha pessoa e ficava com medo. Mas quando eu lia cada parte da Bíblia, eu descobri que Deus não nos ajuda só porque a gente é justo. E teve várias vezes que Deus me mostrou claramente de que Ele estava vivo e estava comigo. Uma vez aconteceu uma coisa inesquecível. Um dia eu estava lendo a Bíblia com um irmão. Era de manhã, bem cedo, era madrugada ainda. A gente não tinha comida, porque não tinha comida, então um dia é muito longo. Então de manhã, bem cedo, eu estava lendo a Bíblia.
Eu não sei quem foi que criou isso e colocou ali. Mas aí um dia Deus me deu o coração, nossa, hoje Deus vai nos dar muita comida. Esse tipo de coração não surge sempre. Mas naquele dia, eu tive o coração de que Deus nos daria muita comida. E aí eu estava lendo a Bíblia. E o irmão que estava deitado com a barriga para baixo, ele olhou para mim e falou, irmão, Parque. Aí eu falei, sim, irmão. Hoje Deus vai nos dar muita comida. Ah, irmão, você também pensou assim? Ai, também está surgindo esse tipo de coração dentro de mim. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Então eu e aquele irmão tivemos o mesmo coração. A gente não tinha nada para comer em casa. E naquela região não tinha ninguém para nos dar comida. E ainda o sol nem tinha nascido. E de repente alguém lá do lado de fora falou, o evangelista está aí dentro. E um jovem, ele estava ali na nossa casa. Ai, tá frio, entra. E ele falou para mim, a gente vive na aldeia ao lado. E na nossa aldeia tem uma senhorita. E o irmão mais velho dessa senhorita foi para o exército. E ele morreu de acidente de carro. E eles trouxeram aquele cadáver para ir para a aldeia, mas aqueles senhores da aldeia não deixaram entrar aquele cadáver. Então eles falaram que na nossa aldeia só pode entrar gente viva, não pode entrar gente morta. E abriram aquele cadáver na frente da porta da aldeia e começaram a velar o corpo. E aqueles jovens estavam cuidando daquele cadáver. É porque eles não sabiam naquela região como enterrar, como fazer o velório de uma pessoa que morreu fora da aldeia deles. Então, como a gente tem que fazer o velório de uma pessoa que morreu fora da nossa aldeia? Os senhores os anciãos daquela aldeia estavam pensando. E eles pensaram por alguns dias, mas não tinham resposta nenhuma. Aí uma pessoa falou, naquela aldeia ao lado tem 2 evangelistas. Então eles poderiam vir e fazer o velório por nós. E eles nos convidaram para a gente fazer esse velório por eles. Eu fiquei tão feliz. E quando a gente seguiu aquele jovem para outra aldeia, aquela aldeia estava cheia de choro, de barulho de choro e lágrimas. E quando a gente entrou naquela aldeia, na casa daquela pessoa que tinha morrido, aquela casa estava cheia de choro. E a gente estava sentado e de repente saiu comida. Nossa, é como se a gente tivesse pensado, né? Nossa, faz quanto tempo, né, comida? E tinha muita comida naquela mesa. Eu fiquei tão feliz porque fazia tantos dias que eu não estava comendo. E aí a gente começou a realizar o funeral. Cantamos alguns louvores. A gente também pregou a palavra. E também eles olharam um pouco o cadáver, aí a gente começou a partir para levar o corpo, aí a gente parava, e aí a gente pregou de novo no caminho, aí quando a gente chegou na montanha pregamos de novo, e aí naquele dia a gente teve 5 cultos. E realmente eu comi muito. Quando eu penso, realmente é a mesa que Deus preparou para nós.
E eu comecei a ter muita curiosidade sobre Deus. Por que quando Deus dá, Ele nos dá? E por que quando Ele não nos dá, Ele não nos dá? Será que Deus não me ama? Será que é porque eu tenho muito pecado? Começou a surgir várias perguntas dessas dentro do meu coração. E aí, lendo a Bíblia, eu li Marcos capítulo 8. Jesus Cristo falou o quê? Esse povo está comigo por 4 dias e não tem o que comer. Eu fiquei assustado. Mesmo estando com Jesus Cristo, também tem momentos que as pessoas passaram fome. Então eu estou passando fome não porque Deus não me ama, porque Ele me abandonou. E Deus começou a organizar pouco a pouco a minha vida espiritual. Eu fiquei agradecido quando a minha oração foi respondida. Mas eu pude descobrir claramente de que Deus estava vivo e trabalhando dentro de mim. Porque tem vezes que Deus me dá comida e tem vezes que Ele não me dá. É um sofrimento ficar passando fome porque não tem comida. Mas é o maior sofrimento você pensar que Deus não está me dando comida porque Ele não me ama. E Deus começou a me conduzir para viver pela fé. Então, mesmo tendo dificuldade, mas mesmo assim eu pude começar a compreender a condução de Deus. Então, cada vez que eu me deparava com alguma situação, eu, seguindo meu pensamento, eu corria. Então, passando pela situação pela primeira vez, eu pensava assim. Aí, a segunda vez, passando pela mesma situação, eu pensava num outro método. E depois eu pensava num outro método. Antigamente, eu só seguia esse primeiro pensamento. Então, é mais fácil agora seguir o segundo pensamento, mas conhecendo a Bíblia. O que será que Deus está falando na palavra de Deus? Eu faço comunhão com muitas pessoas. Mas todos eles pensam o quê? Eu tenho uma boa vida espiritual. Aí eu falo sobre o problema da salvação deles. E realmente, através da Bíblia, na Bíblia não está falando que a salvação é assim, assim, assim. Então, por esse método, a Bíblia que me prometeu que ia me salvar desse jeito, eu acredito que eu fui salvo desse jeito. Então, a maioria deles não consegue escutar isso. A maioria das pessoas que pensam que tem uma boa vida espiritual, as pessoas que não têm a minha vida espiritual é boa, eu recebi graça. Então, a maioria das pessoas, sem ter nenhuma relação com a palavra, quando o seu pensamento é bom, então tá bom. Então, quando o seu pensamento é ruim, é ruim. Quando tá feliz, tá feliz. Quando o seu pensamento diz que ele tá triste. Então, conforme o seu pensamento, eu pude descobrir que essas pessoas vivem conforme o seu pensamento. Então, hoje nós estamos falando sobre 2 pessoas. Então, o Davi e o Saul aparecem aqui. Davi era uma pessoa que, recebendo a promessa de Deus, estava seguindo a promessa de Deus, a palavra de Deus. Mas Saul, ele não foi uma pessoa que recebeu a condução de Deus. Hoje de manhã vocês vieram aqui para prestar culto diante de Deus. Mas dentre vocês também, esse meu pensamento combina com a palavra de Deus? O meu pensamento está certo? A gente tem que refletir diante da palavra de Deus e ver exatamente. Eu me encontrei com muitas pessoas até hoje. E quase não encontrei uma pessoa que pensasse que sua vida espiritual está errada. Cada um falando
coisa diferente da vida espiritual. Ah, eu tive uma vida espiritual errada. Ah, minha vida espiritual estava errada. Eu quase não vi alguém falar isso. Hoje vamos falar um pouco sobre Saul. Saul queria matar Davi. Por quê? Eu sou o rei. Deus me ungiu como rei. Mas também Deus, ele ungiu a Davi. Deus disse que queria destruir a Saul. O Saul só sabia do que, eu fui ungido como rei. Mas ele não percebeu que Deus queria destruí-lo. Porque ele acreditava piamente de que ele era uma pessoa estabelecida por Deus. Ele sabia também que Davi foi estabelecido como rei por Deus. Mas no coração de Saul surgiu que coração? Eu tenho um exército, eu tenho soldado, eu tenho pessoas sábias. Eu também tenho muitos servos. E como eu estou na posição de um rei, mesmo que digam que Davi vai ser rei, mas para eu matar Davi, isso não é nada para mim. Por mais que ele seja uma pessoa que foi estabelecida por Deus, se eu pegá-lo e matá-lo, como é que ele vai se tornar rei? Então, eu vou poder manter o meu trono. Então, Saul estava pensando dessa forma. Ele não conseguia perceber de que era mal matar Davi. Se o Saul tivesse percebido isso, o que ele teria que falar? Chama Jessé, o filho de o Davi, filho de Jessé. Davi, sente-se aqui. E os dois começariam a conversar. Davi, eu fui ungido por Deus, por isso eu me tornei rei. E vendo que Samuel te ungiu também, eu acho que Deus se alegra mais que você se torne rei do que eu. Embora agora eu seja o rei. Porque agora eu também fui estabelecido como rei, mas quem sabe você coordena, governa esse país. Eu só vou sentar no trono, você trabalhe como rei. Porque assim eu vou passar todo o poder de rei para você. Eu acredito que você foi uma pessoa ungida por Deus para se tornar rei. Deus também me estabeleceu como rei. Mas eu acredito que pela palavra de Deus ele me abandonou. Então, você não me despreze por isso, mas você me proteja se tornando rei. Então, Saul devia ter ido assim, dessa forma, diante de Deus. Mas não é fácil as pessoas abaixarem o coração assim. As pessoas, sem abaixar o coração, somente pensam, eu fui estabelecido por Deus como rei. E Deus, ele também ungiu a Davi como rei, mas é só eu matar Davi. Então era essa teimosia que estava arrastando a Saul. Saul, ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido, por isso se tornou rei. Ele, guerreando com o povo de Israel, ele teve vitória. E quando chegou num certo ponto, Saul, mais do que acreditar na palavra de Deus, era mais forte para ele acreditar no pensamento dele. Então Deus já não podia mais utilizar Saul para trabalhar para ele. Então por isso Deus, ele ungiu a Davi para trabalhar para Deus. Então hoje, independente de quem seja, por que vocês vieram para essa igreja? Pela graça de Deus. Porque pela graça de Deus, Deus lhe chamou. A maioria de vocês já recebeu o perdão dos pecados. E vocês nasceram de novo e são filhos de Deus.
Vocês também pregaram o evangelho, vocês também trabalharam por Deus. Mas sabe o que é importante, pessoal? Vocês têm que ter uma separação exata se você acredita no seu pensamento ou na palavra de Deus. Independente de quem seja. Não existe ninguém que acredite na palavra de Deus e no meu pensamento ao mesmo tempo. Porque o meu pensamento e a palavra de Deus são opostos. A Bíblia diz o quê? Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, vivendo a vida espiritual, sabe o que é importante? Eu vivo seguindo o pensamento que sai da minha carne, ou eu vivo seguindo a palavra que vem de Deus? Isso é importante. Pessoal, no acampamento de inverno passado, um irmão, ele trouxe a sua mãe. E eles trouxeram ele trouxe a mãe dele. E ela não quis vir na nossa igreja, no nosso retiro. E eu acho que ele trouxe ela sem falar que era o retiro da nossa igreja. E quando eu vi, ela estava ali no retiro. E quando ela viu, ela estava no retiro. Ela ficou tão brava. Por que você me trouxe para cá? O filho falou: mãe, a senhora já tem bastante idade. Mãe, já que a senhora está aqui, por que a senhora não se encontra com o pastor Parque? Tá, você pensa que eu não vou me encontrar com ele? Tá, eu me encontro com ele. E eu me encontrei com essa senhora e conversei com ela. E aquela senhora falou: você não tem pecado. Eu falei: eu tenho muitos pecados. Mas pelo sangue de Jesus Cristo lavou exatamente o meu pecado. Então se Jesus Cristo lavou seu pecado, você não peca mais. Senhora, a senhora é pecadora? Lógico que eu sou pecadora. Quem é que não comete pecado? E eu li para ela o livro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 6 eu li para ela. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Eu falei para ela: lê uma vez essa palavra. E aquela senhora leu. E eu perguntei: senhora, a senhora tem pecado? Sim, lógico que eu tenho pecado. Você acha que eu não tenho pecado? Eu falei: por que a senhora não acredita na Bíblia? Como eu não acredito na Bíblia? Vocês é que não acreditam. E eu falei: lê mais uma vez Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. E ela leu pela segunda vez: senhora, a senhora tem pecado? Sim, eu tenho pecado. Por que a senhora não acredita na Bíblia? Eu acredito, são vocês que não acreditam. Aquela senhora não sabia o que ela estava falando. De novo eu falei: leia Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. A senhora tem pecado? Ai, quantas vezes eu já te falei que eu tenho pecado? Por que a senhora não crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia, são vocês que não estão crendo na Bíblia. Foi até aí. E eu perguntei: o que está falando em Isaías 53, 6? Está escrito que o seu pecado está com a senhora ou esse pecado foi transferido para Jesus Cristo? Quando ela viu essa parte, ela se assustou e não conseguiu responder.
Viu, senhora? A senhora não acredita nessa palavra. O nosso pecado foi transferido para Jesus Cristo, por isso nós não temos mais pecados. Mas a senhora não acredita na Bíblia. Mesmo ela lendo 2, 3 vezes na minha frente. Mas dentro do coração daquela senhora, não era a palavra que estava tomando o lugar do coração dela. O coração dela estava cheio do quê? Eu sou pecadora. Pessoal, não é só essa senhora. Eu também. Frequentemente acontece isso comigo. Embora eu leia a Bíblia, então eu leio a Bíblia 1000 vezes, 10.000 vezes, mas nenhuma palavra toma lugar no meu coração. Por mais que eu leia essa palavra, se eu não souber o sentido espiritual da palavra, eu não tenho como falar que eu aceito essa palavra. Eu gostava muito dos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lendo esses 5 livros de Moisés, eu fiquei tão agradecido e feliz com a graça que Deus me deu. Eu continuamente li o livro de Gênesis, quase decorando tudo. Ah, essa palavra está em Gênesis capítulo tal, versículo tal. Então, no canal de Los Angeles, no canal de Nova York, no canal de Cupton, todos esses canais eu preguei sobre Gênesis. Eu também fiz a palestra sobre o livro de Gênesis no livro. Eu li por várias vezes o livro de Gênesis, por 50 anos. Mas mesmo quando eu leio hoje Gênesis, eu descubro uma nova coisa que eu não tinha descoberto antes. Porque, pessoal, isso é a palavra de Deus. Ah, eu conheço a Bíblia. Isso é uma coisa muito engraçada de se dizer. Ah, eu percebi um pouco da Bíblia. Isso é nada. Aquela vovó leu a Bíblia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. A Bíblia está dizendo que todos os nossos pecados passaram para Jesus Cristo. Mas se essa palavra não entrar no meu coração, com certeza está escrito na Bíblia que o nosso pecado passou para Jesus Cristo. Mas no coração daquela vovó, ela ainda tinha o pecado no coração dela. Ou seja, o coração dela era diferente da Bíblia. A Bíblia, se ela disse que a gente é justo, então o céu pode se dividir em 2, 3, 4 partes, mas continuamos sendo justos. Se Deus falou que nós somos justos, independente de eu ser um cocô, independente do que eu seja, eu sou santo. Se Deus falou que está comigo, embora pareça que Ele não está comigo, independente de como eu vejo, mas Deus está comigo. Acreditar nisso é acreditar na palavra de Deus. Mas a maioria das pessoas lê a Bíblia. Todos nós, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Está escrito que o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Mas a maioria das pessoas não acreditam nessa palavra. Será que todos os meus pecados passaram para Jesus Cristo mesmo? Mas por que eu estou sofrendo continuamente por causa do pecado? Será que esse pecado que eu cometi hoje também passou para Jesus Cristo? Será que aquele pecado que eu cometi enquanto não frequentava a igreja também passou para Jesus Cristo? Será que aquela oração que eu fiz sem chorar, essa oração também foi escutada por Deus? Então muitas pessoas não aceitam a palavra de Deus exatamente como ela é.
Mas pelo seu pensamento, elas querem entender a Bíblia. Pessoal, não tentem compreender a Bíblia. Não queiram compreender a Bíblia. Vocês jamais vão poder compreender a Bíblia. Como aquele Lázaro que estava fedendo a podre pôde ressuscitar? Com que tipo de cabeça podemos compreender essa palavra? Não, é impossível compreender. Jesus Cristo numa nuvem subiu para o céu. Jesus Cristo, ele foi arrebatado para o céu. A outra vez, quando a gente fez o acampamento na Bolívia, dos Estados Unidos a gente foi para o Panamá para trocar de avião e depois a gente foi para a Bolívia. E um dos nossos companheiros desmaiou no avião. No avião, o avião ele voa a uns 10 mil metros de altura da terra. Então, o Monte Everest tem 8.880 metros de altura. Então, um avião normal, ele voa a 10 mil, a 12 mil metros do chão. Então, como é muito alto, o ar é rarefeito, falta oxigênio. E de repente um dos irmãos, ele desmaiou no avião. Então a pessoa que tem o corpo fraco aparece na hora nesse momento. Pessoal, ali no avião onde o ar é rarefeito, com esse corpo, como poderemos subir para o céu? Como Jesus Cristo numa nuvem pode subir para o céu? A gente não pode compreender isso. A nuvem pode subir até certo ponto. Mas quando ele sobe fora da atmosfera, como pode acontecer isso? Se a gente quiser primeiro entender para depois acreditar, com certeza tem coisas que a gente pode compreender. Mas a Bíblia a gente nunca vai poder acreditar compreendendo. Então não tentem compreender. Mas porque isso é a palavra de Deus. Vocês têm que acreditar nela como a palavra de Deus. Por mais que pareça que eu tenho muitos pecados. Mas se Deus falou que nós somos justos, então nós somos justos. Por mais que eu viva de uma forma toda bagunçada. Mas se Deus falou que nós somos santos, então nós somos santos. Por mais que eu tenha cometido todos os pecados do mundo. Se Deus falou que Ele nos lavou tão brancos quanto a neve, então nós temos que acreditar que nós nos tornamos tão brancos quanto a neve. Então a maioria das pessoas que acreditam em Deus não acreditam na palavra de Deus como palavra de Deus. Leem a Bíblia. Mas aí começam a discutir com o seu pensamento. Será que isso é possível ou não? Sim, isso é possível. Tá, então eu vou acreditar. Não, isso não faz sentido. Como eu posso acreditar nisso? Jesus Cristo falou para Marta, teu irmão há de ressurgir. Como morto ele pode ressurgir? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora já morreu. Tirai a pedra. Senhor, faz 4 dias que morreu, já está fedendo. A Marta ainda estava presa no seu pensamento. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele criou o mundo. Se ele tivesse feito do mar surgir uma árvore de maçã, surgiria uma árvore de maçã no meio do mar. Se ele tivesse feito nascer uma árvore de maçã do céu, então no céu sairia uma árvore de maçã. Então todas as coisas dessa terra, desse mundo foram criadas por ele.
Então ele tem poder para vir contra a força dessa natureza. Para nós acreditarmos em Deus, nós somente não temos que somente acreditar em Jesus Cristo. Mas quando queremos acreditar em Jesus Cristo, por que precisamos ter arrependimento também? Porque o meu pensamento é completamente diferente do pensamento de Jesus Cristo. Mesmo reconhecendo que a palavra de Deus é assim, mas se eu aceitar também o meu pensamento, eu jamais vou poder ter uma fé perfeita em Deus. Enquanto eu estava em Apocotó ou em Champali, ou quando eu estava há 3 anos no exército, e depois que eu saí do exército e eu fui viver em Kimchon por 3 anos, Deus me ensinou muitas coisas. Assim como a águia mãe ensina o seu filhote a voar, como eu tenho que acreditar em Deus? Quando surge o meu pensamento, eu vou acreditar no meu pensamento ou vou acreditar na palavra de Deus? Deus me ensinou cada parte, uma por uma. E começando a viver seguindo a palavra de Deus, inúmeras vezes Deus me mostrou Ele realizando as coisas que seriam impossíveis para eu realizar. E mesmo agora, quando eu vejo a palavra de Deus, tem muitas coisas que é diferente do meu pensamento e da palavra de Deus. Então, eu vou lutar contra Deus porque meu pensamento está certo? Não. Independente de qual pensamento seja o meu. Mas eu tenho que viver seguindo a palavra de Deus. O pastor Park Yong-ju, que estava morando nos Estados Unidos, ele veio morar na Coreia. Quando ele estava morando nos Estados Unidos, teve muito problema. E naquele tempo, eu precisava de um motorista para dirigir o meu carro. E eu queria que fosse um ministro que pudesse dirigir o meu carro, porque a gente tem muitas coisas para fazer no carro. Por ano, eu passo umas 700 horas dentro do carro. Então, essas 700 horas por ano, por dia, seriam umas 2 horas. Então, de 24 horas por dia. Então, um dozeavos do momento que eu passo no carro. Fora o tempo de dormir. Então, é muito tempo que eu passo dentro do carro. E como o pastor Park Yong-ju não estava tendo uma boa vida espiritual, eu falei para ele vir para a Coreia, para ele também, para eu fazer comunhão com ele. Ele dirige muito bem. E eu, porque eu sou um pouco exigente, eu já andei de carro com vários pastores, mas eu fico muito inseguro, então eu não consigo andar de carro com eles. Eu dirijo assim mal também, mas eu não aceito que os outros dirijam também assim. É verdade, isso eu estou falando de verdade. Eu só vi 2 pessoas da nossa missão que dirigem bem. O missionário Minunggi, ele dirige muito bem. O missionário Minunggi, ele dirige muito bem. E o pastor Park Yong-ju, ele também dirige muito bem. Porque o pastor Park Yong-ju, ele é o meu sobrinho. Aí eu chamo o Yong-ju. E eu pedi para ele dirigir por mim. E quando ele veio aqui para dirigir, eu me senti muito confortável. E o Yong-ju disse para uma outra pessoa: para ir daqui até a igreja de Puchon tem 4 caminhos. Primeiro, o caminho de seguir o GPS. O segundo, o caminho que ele sabe. Terceiro, o caminho mais próximo. E o primeiro caminho, o caminho que o pastor Park deseja que eu vá. O Yong-ju sempre fala isso
quando eu escutei outras pessoas falando para mim. Então, mesmo que tenha o bom caminho 1, 2 ou 3, mas já que eu estou dirigindo para o pastor, eu vou pelo caminho que o pastor quer ir. Ô Yongju, vamos por tal estrada. E ele vai pela estrada. O Yongju é meu sobrinho, ele é jovem. Mas tem muitas coisas que eu não consigo nem alcançar o que ele sabe fazer. Tem algumas coisas que eu faço melhor do que ele. Mas se tem 3 coisas que ele faz, que eu não consigo, que eu faço melhor que ele, tem 8 coisas que ele faz melhor do que eu. Primeiro, inglês, nem a metade, nem chega aos pés dele, o inglês. Mas o Yongju, ele vai pelo caminho que eu quero que ele vá. Por mais que o caminho dele seja melhor, por mais que ele tenha as suas situações, mas eu falo, vamos por ali. E ele vai. Mas as pessoas não são assim. Desculpa, não podia falar isso. Uma vez eu pedi para o evangelista Moon Young-jun dirigir. Sabe qual a diferença entre os dois dirigindo? O evangelista Moon, ele é meio fraco em dirigir, olhando a distância. Então, ele tem que passar pela situação para querer resolver aquela situação. Mas o pastor Park Yong-ju, ele vê a 100, a 200 metros com antecedência e resolve antes de acontecer. Então, a 100, a 200 metros antes de acontecer, ele já está preparado para passar por aquela situação. Então, as pessoas que simplesmente dirigem, quase não conseguem entender, não conseguem perceber que dirige mal. O motivo que as pessoas não consertam o seu jeito de dirigir é porque elas não sentem que elas estão dirigindo errado. Então, por mais que você dirija de forma defensiva, você não dirige de qualquer jeito. Então, eu perguntei para o Yongju, como você aprendeu a dirigir? E o Yongju me falou, no Japão tem um primo dele. Tem o meu primo, e ele é piloto de carro de corrida. E ele já ganhou várias vezes no Japão. Ele já foi campeão várias vezes no Japão. Ele sabe exatamente como dirigir. Porque ele é uma pessoa que tem que agir em 1 segundo. Porque ele dirige aqueles carros de corridas. E o Yongju aprendeu exatamente com ele como dirigir. E ele aprendendo a dirigir, e ele também querendo caber nas minhas exigências, ele aprendeu a dirigir exatamente. Então, dirigir parece uma coisa simples. Mas independente de quem seja, liga o motor, coloca na embreagem e acelera, o carro vai. E se você freia, o carro para. Se você coloca o pisca para a direita, vai para a direita. Se você quer ir para a esquerda, você vira o volante para a esquerda. Todo mundo dirige dessa forma, não existe outro método para dirigir. Não existe nenhum carro que se você coloca para ré e vai para frente. Porque o carro, todos têm o mesmo método de dirigir. Então, eles dirigem todos da mesma forma, mas não é igual. Quando eu vejo as pessoas que dirigem, elas têm muita diferença. Tem pessoas que ficam movendo o volante toda hora. Porque dirigem, não tem experiência, né? O mesmo caminho, mas ficam, é uma reta, mas fica mexendo o volante. Mas essa pessoa não percebe. Essa pessoa não sabe que é errado.
tem algumas pessoas que não conseguem manter distância do carro da frente. Então, tem muitas grandes diferenças entre as pessoas que dirigem. E as pessoas pensam: eu acordei de manhã cedo, no domingo li a Bíblia. Eu orei. Eu participei do culto. Eu fiz alguns trabalhos na igreja. E eu não somente dou dízimo, mas também quando precisa de bastante oferta durante a conferência, eu também dei várias ofertas. E eu obedeci a palavra do pastor. E eu tratei muito bem os irmãos da igreja. Eu sou uma pessoa que tem uma boa vida espiritual. A maioria das pessoas pensa dessa forma. E não é por causa disso que tem uma boa vida espiritual. Não é desse jeito que as pessoas têm uma boa vida espiritual. Por isso que a Bíblia está nos falando. Pessoal, o que o Saul fez? Pessoal, sabe o que é importante quando se dirige? O pastor Pang Yong-ju, ele fala. Eu falo para ele, vamos por esse caminho hoje. E ele simplesmente, sem falar nada, e vai. Aí depois eu falo para ele, que eu queria ir naquele caminho. Aí ele fala, sim, pastor. E ele simplesmente vai. Mas a pessoa que tem a sua opinião... mas pastor, por ali tem trânsito. Naquele lugar eu bati o carro. Mas por aquele caminho tem muito semáforo. Se entra o seu pensamento... Mesmo indo por aquele caminho, surge reclamação no coração. Não é uma forma de dirigir de uma forma tranquila. Então, mais do que dirigir, a vida espiritual é muito mais delicada. É 10.000 vezes mais delicada do que dirigir. A maioria de vocês aqui dirige, não é? Pessoal, a maioria de vocês não devem pensar, nossa, eu tenho mau hábito em dirigir. Vocês pensam que os outros é que estão errando. Quando vocês estão na vida espiritual, procurando na Bíblia, vocês têm que descobrir o coração de Jesus na Bíblia. E vocês têm que seguir essa palavra da Bíblia. Tem uma irmã da nossa igreja. Essa irmã, ela recebeu a salvação e veio para a nossa igreja. E passaram-se vários anos. E essa irmã testemunhou para mim. Antigamente, eu estava em outra igreja e depois vim para essa nossa igreja, pastor. E eu vim para essa igreja e eu recebi o perdão dos pecados. E ela foi para aquela outra igreja que ela frequentava. Pastor, eu estou frequentando em tal igreja e naquela igreja eu recebi o perdão dos pecados. E eu decidi ir para aquela igreja. E quando aquela irmã falou isso para aquele pastor não podia falar para ela não ir. E quando ela estava indo embora, ele falou pelas costas dela. Quando você for para aquela igreja, você fica observando a vida daquele pastor. E entrou um pensamento naquela irmã, eu tenho que observar a vida do pastor. E depois de alguns anos, aquela irmã veio testemunhar isso para mim. E eu falei para aquela irmã, você foi enganada. Por quê? Quando uma criança nasce e ela faz 100 dias, então ela cresce. Então a sua vida espiritual tinha que crescer. Mas você querendo observar a minha forma de viver, você escutou a minha palavra? Você, naquele momento que você tinha que simplesmente crescer, todo o seu lado espiritual morreu. Um irmão estava frequentando a nossa igreja. Ele estava pregando bastante, ele estava com o coração puro. Mas aí ele escutou a fofoca de uma pessoa. E aquele coração de vir para a igreja com coração puro e limpo, morreu naquele coração. E ele parou de pregar, começou a viver no mundo, começou a beber e partiu da igreja. Pessoal, uma palavra que é fútil, parece que não é nada, mas a gente aceita. Fez isso, fez aquilo, e a gente aceita aquelas coisas.
Por quê? Uma criança, quando é um bebê, ela cata tudo do chão e come. Então, tem algumas crianças que até come cimento da parede. E come cocô de galinha. E come qualquer coisa do chão. São criancinhas. É a mesma coisa que pessoas espirituais que não têm sentimento espiritual. Em vez de vir para o servo, conversar sobre o seu coração, expressar o seu coração, fica com fardo, esconde seu coração e fica pensando sozinho. Então, quando você pega uma galinha, você abre e tem ovos dentro dela. Às vezes, tem um ovo com casca dentro dela. Às vezes, tem um ovo sendo formado. Às vezes, tem ovinhos sendo formados ainda, pequenininhos. Então, cada dia crescendo, vai virando um ovo. Então, o pensamento que você teve, ela não fica simplesmente parado. Parece que é somente o tamanho de um feijão. Mas, quando você tem um pensamento errado, ela começa a crescer, crescer, crescer e o pensamento cresce. E você pensa, isso não é nada. Eu estou indo para o culto de domingo. Mesmo que escuta essas coisas, eu estou orando. Eu estou servindo bem a igreja. Eu não estou em tentação. E assim o coração não consegue ficar puro e limpo. Então qual foi a diferença entre Davi e Saul? Antes de Davi se tornar rei, ele se encontrou com um leão enquanto apacentava suas ovelhas. Ele podia lutar contra o leão? Ele tinha muito medo. Ele quase morreu por causa de um leão. Eu vou morrer se eu lutar contra o leão. Mas lutando contra o leão e vencendo, foi Deus quem me fez viver. Eu matei um leão. Eu matei um leão. Como eu pude matar um leão? Foi Deus quem concedeu graça. E desde criança ele foi experimentando a graça de Deus. E quando Davi foi experimentando essas coisas, ele pôde ficar diante de Golias, ele pôde lutar contra os amalequitas, porque ele viveu pela graça. Estão entendendo? Essa vez eu fui para Sorbat. E vieram os meus netos. E eu fui pregar a palavra e chegou a parte da tarde depois. E aquele dia era o aniversário do meu filho. E eu liguei para minha nora e falei, você traz os seus filhos para o Sorbat e vem com eles. Porque eu quero andar de bote com os netos. E lá tem um rio, lá no Sorbat, que a gente anda de bote. Né? A gente faz rafting. Aí um dia eu pensei, se por acaso os meus netos caírem no rio fazendo rafting, pode ser, é bem seguro, mas e se eles caírem para a gente ir nadando, vai demorar muito. Então a gente comprou um motor e colocou no bote para ir mais rápido salvar, se acontecesse alguma coisa. Então se a gente numa situação de emergência fosse com um bote de motor, então ia rapidinho. E aí a gente foi com o bote de motor dar uma volta. E eu fui com os meus netos também, dar duas voltas. E depois eu tinha outra coisa para fazer, e eu pedi para outra pessoa andar de bote, e fui embora. O Congo, Terry, Pangwon, o Yongu, os 4 porcos, né, dos Estados Unidos. Eles sabem andar com bote com motor. Mas eles não sabiam que acabou a gasolina do motor. E um irmão falou, tem diesel suficiente para o motor. Mas acabou o diesel para o motor, no meio do rio.
Imagina empurrar aquele bote. O motor ia feder. O motor estava em estado perfeito. Eles também estavam com o colete salva-vidas. O bote também estava em perfeito estado, mas não tinha diesel. Então, não dá para fazer nada. Imagina empurrar aquele bote nadando. E de em cima eles tinham que remar com a mão. Eu acho que aquele dia foi o dia que eles mais fizeram o exercício. Tudo estava em perfeito estado. Você pode ter todas as coisas perfeitas na vida espiritual, mas se uma coisa estiver errado, então está tudo errado. Quando eu vejo a sua vida espiritual, há muitas coisas que estão erradas. Eu vou falar de novo. A pessoa que dirige, não existe quase ninguém que pense, eu tenho maus hábitos ao dirigir. Dirigir é assim. Então, a estrada, ela tem 100 km, da Coreia, 100 km por hora, né, a velocidade limite. E as pessoas que dirigem a 100 km por hora, elas pensam como as pessoas têm que manter a lei. Aquele que está dirigindo a 120 km, ele está louco, ele quer morrer, por isso que está indo tão rápido. A pessoa que dirige a 100 km por hora pensa assim, falam assim. E a pessoa que está dirigindo a 20 km por hora, fala para a pessoa que está correndo a 100 km por hora. Nossa, essa pessoa cumpre bem a lei. Mas por que anda de carro? Vai andando. Essa estrada é muito ocupada. As pessoas que correm a 120 km, 120, que vê 120 km, ai, que louco. Ele tá louco, tem tantas vidas assim para correr tanto. A pessoa que corre a 100 km por hora pensa que ela é a melhor, ela que está fazendo mais certo. A pessoa que dirige a 120 km por hora pensa que elas estão certas. As pessoas que dirigem a 140 por hora, se eu for rápido, eu posso ir rápido para ganhar tempo. Se eu andar que nem um boi, para que eu vou de carro? Todo mundo pensa que está certo. Então, o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos? O mundo da fé a gente não enxerga com os nossos olhos, mas a maioria das pessoas pensam que estão tendo uma vida espiritual correta. Os pastores, os evangelistas, os missionários da nossa missão. Por muito tempo eu me encontro com eles e treino. Mas sabe qual é o problema que não dá certo? Porque todos eles pensam que estão tendo uma boa vida espiritual. Eu estou tendo uma boa vida espiritual. É porque o pastor não sabe. Eu estou fazendo certo. Então, como eles pensam que estão fazendo certo, não entra palavra nenhuma. Mas hoje em dia, os missionários, eles começaram a abrir um pouco os seus ouvidos. Essa vez vieram muitos missionários e eles estão tão felizes. Mas, pessoal, não é por isso que a sua vida espiritual está perfeita. Melhorou só um pouquinho, ou seja, estão abrindo um pouco mais o coração. Pessoal, é porque vocês têm uma vida espiritual muito vaga. Mas tem uma vida espiritual exata. Eu perguntei uma vez para os missionários que veio. O missionário veio e falou, pastor, eu não consigo mais missionar. Ai, pastor, eu quero desistir, não dá certo. Eu falei, lê Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a pessoa que lê essa palavra é a pessoa que acredita, é uma pessoa que diz que é pecador, é uma pessoa que acredita nessa palavra ou não? Então, como você não acredita na Bíblia? Sim, eu acredito. E eu perguntei para ele. E em Isaías capítulo 40, está escrito, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você esperar no Senhor, Ele vai renovar suas forças ou não? Você dizer que não consegue missionar porque não tem mais força? Porque você não acredita nessa palavra, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ah, pastora, tantos inimigos. Ah, eu também tenho muitos inimigos. Mas depois que eu vi a Bíblia,
Não tem ninguém que esteja me perseguindo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois que eu li essa palavra, sim, eles são meus inimigos, mas isso não é inimigo. Isso faz sentido, pessoal? Não faz sentido. Mas isso é a verdade. Não é verdade? Eles estão me perseguindo. Mas eu não enxergo isso como perseguição. Por quê? Porque está escrito, se Deus é por mim, quem será contra mim? Foi assim com Saul. Saul, mais do que acreditar na palavra da Bíblia, ele acreditou no pensamento dele. Se Saul acreditasse em Deus, ele não iria querer matar Davi. Porque o Saul queria matar Davi. Quando a gente viu hoje, o Saul quase morreu na mão de Davi, não é? No capítulo 26, ele quase morreu de novo nas mãos de Davi. E ele pensou, eu não posso ficar, eu tenho que ir para os filisteus. Porque se Davi estiver em Israel, eles não podem atacar de jeito nenhum, porque não podem vencer a Israel. Se a gente tiver Jesus no nosso coração, ninguém pode nos destruir. E enquanto Davi estava em Israel, então Davi é a sombra de Jesus Cristo. Então, por mais que alguém invadisse Israel, ninguém podia vencê-los. Então, enquanto Jesus Cristo está vivo dentro de mim, muitas pessoas ficaram contra mim, mas ninguém me venceu. Foi a mesma coisa com Davi. Então, Saul queria matar Davi. Então, Davi fugiu para os filisteus. Quando os filisteus viram que Davi não estava mais em Israel, eles pegaram o seu exército e atacaram Israel. E Saul, ele morreu. Seu filho Jonatas morreu. Abinadab morreu. E também, desculpa, eu não me lembro do outro nome. O nome do último filho. E mais um filho morreu. Então, 3 filhos. E ele também morreu. Por quê? Porque ele pensou, se eu quiser matar Davi, eu consigo matar. Ele pensou, se eu quiser proteger o meu reinado, eu vou conseguir proteger. Ele não acreditou em Deus. Ele acreditou no pensamento dele. Ele é rei, ele tinha exército, ele tinha seus soldados. Desculpa, agora eu me lembrei do nome, é Malquissua. Tinha Saul, filho Jonatas, Aminadab e Malquissua. É Malquissua, né? Tá certo? Sim, eu me lembrei agora. É, porque o meu cérebro tá um pouco lerdo. Ele é um pobre coitado. Estimados irmãos da igreja de Canaã, vocês não elevem seu coração. Não pensem vagamente. Deus está trabalhando dentro de vocês. Não é que Deus não estava trabalhando em Saul. Deus escolheu a Davi. Muitas pessoas que foram escolhidas por Deus estão sendo arrastadas pelas mãos de Satanás. Pessoal, não existe ninguém que tenha uma vida espiritual perfeita. Por isso, vocês têm que vir para a igreja, abrir os seus corações. Vocês têm que expor o seu coração. E se vocês não forem conduzidos pelo guia, pelo servo de Deus, vocês têm muitas chances de ir pelo caminho errado. Vocês têm muita chance de ir pelo caminho corrupto. Um dentre os irmãos, ele recebeu a salvação e estava tão feliz. Mas depois que partiu da igreja, eu me encontrei com ele. E ele falou, agora pastor, eu percebi perfeitamente que eu sou pecador. Como uma pessoa que recebeu perdão dos pecados pode dizer isso? Pessoal, Satanás, ele é muito sagaz. Pessoal, Saul foi ungido por Deus, ele se tornou rei, ele teve vitórias. Mas ele não se prostrou diante da vontade de Deus. E ele rejeitou a Deus segurando o seu pensamento. Para
segurar o seu reinado, ele queria matar Davi, não depender de Deus. E assim ele perdeu seu filho Jonatas, Malquissua e quem mais? Quem? Aminadab, Malquissua. Todos eles morreram de uma forma miserável. Estimados irmãos, está muito próximo da volta de Jesus Cristo. Não pense que vocês sabem de todas as coisas. Não sigam o seu julgamento. Mesmo que vocês achem que estão certos, abrem a Bíblia, discutam com o servo de Deus, falem sobre o seu coração. É muito importante para uma pessoa de Deus ser conduzida por Deus. Eu vi muitas pessoas que foram arrogantes e tem essa possibilidade de você ser destruído também. Pessoal, de uma forma humilde, nós temos que perceber que somos pessoas falhas. Nós temos que receber a graça de Deus. E no dia em que Jesus Cristo voltar, como noivas puras, que nós possamos nos encontrar com Jesus Cristo. Eu espero que a graça de Deus esteja sobre vocês.